Amado colega, pastor Manuel Neto, Deus sabe o amor que tem pelo irmão e agradeço por ceder o púlpito, o espaço da igreja nesse culto de manhã para um culto de ação de graças. Meu desejo inicialmente era só dar uma palavra de gratidão a todos pela igreja que orou tanto por mim, tem orado, né? E pelas bênçãos que tenho recebido. E também os demais irmãos e irmãs, eu não vou citar nomes, talvez só 2 nomes que vieram de fora, né? Eu agradeço ao pastor Regis com a sua família. Onde é que está o Regis? Por favor, levantar a família do Regis. Vieram de aqui da Ana. O pastor Regis foi missionário de missões nacionais durante muitos anos. Podem sentar-se. E também, quando executivo da convenção, ele também foi nosso missionário. Um pastor que eu amo, admiro, criou várias igrejas, um homem de Deus extraordinário, fez 80 anos há poucos dias, né, atrás. Que Deus continue abençoando o irmão. E, de modo especial, o casal Heleno e Hilde. Por favor, onde é que são Heleno e Hilde? Eu não estou vendo. Tá bom. Esse casal, irmãos, entre outros, eu os considero como anjos de Deus. Como tem me abençoado individualmente, como família. E o Heleno, ele ajuda muito uma missão, lá na Bolívia, missão Leta. Quando há algum problema, ele já sabe lá a quem comunicar, né? Ele foi lá resolver um problema muito sério, acho de energia, parte elétrica. Foi na sexta-feira para lá, madrugada, né? Para socorrer os irmãos. E ele tem que voltar amanhã para terminar o serviço. Então veio da Bolívia, onde viajou a noite toda para vir participar desse culto. Muito obrigado, Helena. Deus os continua abençoando a sua família tão querida. E os demais, não vou citar mais nomes, porque poderia deixar alguns de lado. Mas agradeço a Deus de coração por esta bênção. E tem alguns motivos de gratidão, e eu quero ser muito rápido, porque o melhor está por vir, né? Então, não quero gastar muito tempo com detalhes que ocorreram, mas eu sou, às vezes, meio prolixo, né? Eu espero Deus que me dê condições de resumir bem a minha palavra. E primeiro a bênção da vida, né? Bênção da vida. Como disse o pastor, 86 anos. Eu dirijo normalmente, tenho visão boa, né? Tudo funciona bem, graças a Deus, 86 anos, né? Então, agradecer. A palavra de Deus, no Salmo 90, esse salmo é atribuído a Moisés, versículo 10, diz que a duração da nossa vida é 70 anos. Se alguma inspiração robustecer chegar a 80, o que passar disso será enfado e canseira, né? Quando trato desse assunto, conversando com algumas pessoas, eu digo, olha, graças a Deus, eu não sou mais aquele jovem, né? É óbvio, não tem, mas eu corri muito na minha vida, muito elétrico e tal. Hoje eu estou meio marcha lenta, né? Mas estou caminhando ainda, assumindo compromisso, e mesmo em conferências lá em Naviraí, de vez estou restringindo as saídas justamente devido à idade. Mas não tem enfado. Enfado é a pessoa perder o desejo de viver, já, como diz, amarra a chuteira, fica ali, e às vezes só lembrando das coisas passadas e tal. Meus irmãos, o enfado ainda não tomou conta da minha vida, e eu espero que não tome, né? Que eu chegue ao final da minha vida com o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então eu espero, se Ele me der o privilégio, antes de Deus me transferir, né, para os páramos celestiais, que eu possa ainda usar esta palavra. E meus irmãos, ainda tenho sonhos, né? Tenho sonhos, tenho alvos, né? Talvez alguns achem que nós idosos, tem muitos meus amigos aqui, irmãos em Cristo. Não sei, talvez eu seja um dos mais idosos aqui nesse santuário, né? Mas que realmente alguns perdem o desejo de viver, perdem a alegria. Eu tenho alegria no meu coração, tenho paz na minha alma. E tenho um sonho que às vezes quando eu digo, em contextos mais diferentes, né? Então aqueles que me conhecem, depois de eu dizer qual é o meu sonho, né? Eles dizem, esse pastor é vaidoso, é presunçoso. Por quê? Qual é o meu sonho? Ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus. Temos um texto bíblico para isso, né? Efésios 4:13. Sim. Até que cheguemos à unidade da fé
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu vou chegar lá? Nunca, estou legos ainda, viu, pastor Manuel? Estou longe disso aí. Mas no meu 8º ano de ministério, lá em Dourados, eu era o pastor da primeira igreja, né? Nós tivemos uma conferência, nós realizamos vários encontros com Deus. Na Semana Santa, todo ano, via gente de São Paulo, de Paraná. Era o encontro que marcou época na vida da igreja em Dourados e daqueles que participaram, né? Pastor Ernesto Nines, de saudosa memória. Além de colega, muito amigo, Deus usou para me abençoar de maneira extraordinária. E eu estava com 8º ano de ministério, né? E ali eu fiz um propósito. E este que eu estou dizendo agora, eu quero ser parecido com Cristo. Como Paulo falando também lá aos Coríntios, quer ser bom perfume de Cristo, onde eu chegar, né? Que haja diferença. Então, agradecendo pelos 86 anos de vida que Deus me concedeu, né? E o meu propósito é glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, estou longe de chegar ao alvo, mas a cada dia estou mais perto, porque se nós temos um projeto, né? Por exemplo, eu quero ir daqui até Recife, lá onde o meu filho mora, eu vou a pé, eu não vou pegar condução nenhuma, vou a pé. Aqui ainda dá, mas se eu marcar dar uma volta no mundo, no nosso globo terrestre, né? Eu não vou chegar lá, mas cada dia estou mais próximo. Então esse é o desejo do meu coração, e orem, continue orando por mim, né? Pela minha família. E, meus irmãos, em segundo lugar, a bênção da cura, né? Deus tem me abençoado muito, jamais me desesperei, né? Uma ocasião, refletindo isso dentro do contexto da partida do meu filho Paulo, que Deus o levou há pouco tempo atrás para a sua presença, né? Pastor Paulo, pastor em Cabo Frio, né? Então, me veio uma palavra que eu transmiti a ele também, Salmo 46, 10, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Aquietar, né? Salmo 91, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me irá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, essa palavra que eu quero deixar primeira, tenho 3 enfoques, e no segundo eu poderia demorar bem mais, mas temos, como disse, o melhor por vir, né? A palavra de Deus, eu não quero tomar muita palavra do tempo do pastor Kleber, mas, irmãos, a bênção da cura, né? E Deus age de forma diferente. Quantas pessoas no meu ministério mesmo, às vezes desenganados pelos médicos, né? Nós estamos ali através da cura. Eu poderia citar exemplos até conhecidos, mas não vou citar. A gente orar, demorar um pouquinho, aquela pessoa que estava, eu lembro de uma criança que já estava desenganada pelos médicos, ele começou a se mexer, movimentar, estava no colo do pai, daí a pouquinho, então já só oração. Mas a maioria das vezes Deus usa médicos, né? Médicos vocacionados para nos abençoarem. Meus irmãos, os médicos que Deus colocou na nossa vida, um de longa data, eu vou mencionar o nome desses médicos, inclusive outros agora nessa fase de 6 meses e pouco que foi constatado câncer no intestino, né? Um dos primeiros, Dr. Luiz Ovando, né? Nós nos conhecemos desde jovens. Quando jovens, né? Como médico também clínico, né? E então eu o procurava, mas especialmente como cardiologista, até hoje ele continua sendo meu cardiologista, né? E, irmãos, e Deus o usou nesse contexto, né? No Dr. Moacir Basso, que eu tive câncer de pele aqui no tórax, né? No último aqui, então, voltando lá ao doutor, disse: ó, pastor, está tudo legal agora. Daí, a minha querida esposa, o último tópico que eu quero falar sobre ela, então disse: doutor, não seria bom fazer colonoscopia, né? Ele olhou para mim assim: quando é que você fez colonoscopia alguma vez? Eu falei: nunca, 85 anos, nunca fiz. Pois eu tenho saúde, digestão perfeita, intestino funciona como relógio, eu vou procurar um gastro, problema de colonoscopia fazer. Daí ela, falando com ele, disse, sugeriu que fizesse. E meus irmãos, ali que deu o start, né? E foi por Deus, foi por Deus.
E depois, doutor Luiz, normalmente, anualmente eu vou, quando necessário, semestralmente, eu vou lá no consultório dele, ele me atende sempre com muito carinho e amor, como demais médicos, né? Eu senti assim, eu vou levar os exames que o doutor Moacir Basso, né, que é oncologista também, para ele dar um exame, examinar, dar um parecer, de ânimo talvez, tal. E daí ele disse, olha, você vai procurar um gastro. Ele citou 2 nomes de médicos, até este, doutor João Ricardo Tonini, né? Acho que foi aluno seu, né, doutor Luiz? Na Universidade de Medicina, né? Então, ele examinou ali e logo em seguida disse, nós vamos fazer uma colonoscopia, isso há pouco tempo atrás, então vamos fazer para ver como está. E pediu um com mais detalhes do colonoscopia normal. Então, ali para frente fez, e o primeiro procedimento, na primeira cirurgia, foi feito através de vídeo, não houve cirurgia invasiva, né? Então, ali ele disse, pastor, não foi possível tirar o tumor cancerígeno. Normalmente 40 minutos consegue fazer isso. Depois de 2 horas, né, e pouco, a anestesia já estava terminando. Na minha idade não é aconselhável tomar nova dose de anestesia, porque pode cambotar, né? Então, desse jeito, então ele disse, só deixamos para depois. Depois, alguns dias, novamente, foi para o segundo procedimento de vídeo, né? E daí tirou tudo. E quando terminou a cirurgia, ele disse, pastor, olha, está limpo totalmente. Depois foi a terceira, para fazer a avaliação. Daí ele, com um sorriso, é sempre muito alegre, né? E aqui já é o cirurgião, doutor Marcelo Cury, né? Que é o cirurgião que me fez a cirurgia, diz, pastor, está limpo, está cicatrizado, o senhor está curado, né? Está curado. Voltei o doutor Tonini, né? Que é sobrinho do pastor Neto Tonini, né? Ele diz, pastor, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor está curado. E depois propôs, meus irmãos, fazer este culto. Não seria um culto de início, só uma palavra de agradecimento pelas orações. Eu recebi dezenas, meus irmãos, de WhatsApp, Face, Instagram, né? Mas o apoio, o carinho que os irmãos têm demonstrado para comigo, e pelo Brasil afora, sou bastante conhecido, pois também trabalhei na Convenção Batista Brasileira, como um presidente de uma junta, né? E recebendo, então, palavras de todos os lugares de ali. Então, irmãos, só tenho que agradecer realmente pela igreja, pelo pastor Manuel, todos aqui, todos os pastores, né? Pastor Romualdo, pastor Realvaldo, os outros líderes da igreja, têm me tratado com muito carinho, com muito amor. Agradeço, que Deus os recompense. Em terceiro lugar, meus irmãos, que poderia colocar nessa minha palavra de gratidão, seria primeiro Deus, né? Deus sobre tudo. Se Deus não agisse, não adiantaria médico, nem remédio, nem cirurgia nenhuma. Mas a minha querida esposa Narcisa, né? Na intimidade eu a chamo de minha princesa. E em outras ocasiões diz, você é minha anja, você é minha anja, você tem que cuidar de mim, né? Nós somos casados, é meu segundo casamento, né? Já vai fazer 9 anos. Meus irmãos, a Narcisa tem sido realmente aquela bênção, eu digo assim, o maior presente, o melhor presente pós-viuvez, né? Irmãos, foi a Narcisa, né? E os irmãos que a conhecem, ela sabe que ela é durona, né? Ela é uma sargentona, viu? Olha, eu lembro, esse problema mesmo do nariz, do câncer, não sei se é carcinoma, se é esse tipo de câncer, mas eu achava que era um cravo encravado, uma espinha, sei lá. Ela várias vezes diz, vamos procurar um dermatologista, né? Um dermatologista. E eu sempre durão também, disse, não, isso você vai passar, não tem problema nenhuma. E certo dia ela disse, olha, nós vamos a um dermatologista, né? E você vai, já marquei a consulta. E agora? Agora tem que ir. Até o dermatologista, meus irmãos, é um médico também, que, olha, ficou amigo de todos os médicos que me atenderam, tornaram-se, além de médicos, amigos, né? Doutor Alfredo Marquardt, sabe? Então, o dermatologista, meu dermatologista, né? Então, meus irmãos, e dali? Daí começou, ele que descobriu o problema de câncer que eu tinha lá, aqui no tórax, né? E tal. E meus irmãos, é assim, eu agradeço muito pela vida da Narcisa,
E há um ditado, não, uma frase popular que nós os maridos, né? Nós os maridos acho que entendemos e a gente, para conviver bem, né, a gente obedece. Diz lá, manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Eu, quando digo sargentona, não é que ela, como diz, tenta dominar toda, pelo contrário, dá muita liberdade para eu trabalhar. Mas ela, quando vê algo que deve ser feito, meus irmãos, sai da frente, né? Sai da frente que... Então, que Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para mim é uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, né? Esse momento, e já vem recadinho aqui, né? E estar aqui para transmitir essa palavra. Eu vou tentar, por causa do tempo, ser direto, vai ser difícil, mas eu vou tentar, tá bom? Se tiver algum compromisso, o irmão precisar sair, fique à vontade, tá joia? E tinha algumas pessoas que gostariam de muito estar aqui nessa manhã, mas não puderam. Eu queria até destacar, hoje está aqui o irmão caçula do meu pai, Carlito, né, tio Carlos? Por favor, fique em pé, tio. Né, lá, o irmão caçula, né, obrigado, meu tio. Está o tio Félix lá também, né? O tio Félix está ali também, tio, né? Fica em pé. É que o Carlito veio de longe, né? Obrigado, pode sentar. São tios queridos que nós temos. Meu tio Carlito fazia quase, a gente estava contando lá, quase 30 anos que eu não o via. A última vez foi na minha ordenação, ali no Guanandi, né? Estava o vô Jefim também, né? E o Carlito estava lá, né? E ficamos muito felizes de encontrá-los. Mas tem mais algumas pessoas que gostariam muito de estar aqui, mas mandaram um vídeo, pai, né, para o senhor. Mas vamos ouvi-los, né? Tem uma palavrinha especial para o senhor aí. Pode, por favor, podem soltar o vídeo. Meu coração a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor representa para nós, pela nossa família. O Senhor tem sido um servo bom e fiel e tem alegrado as nossas vidas. Agradeço a Deus pelo que Ele tem feito pela sua vida, pela sua recuperação total, e que Deus te conserve com saúde, com alegria e disposição. E nós te amamos, queremos dizer que te amamos, e eu te admiro muito. Grande abraço, feliz aniversário da sua nora preferida. Parabéns, sogro, Deus te abençoe, te amo, Deus te abençoe muito, o Senhor é bênção e é uma admiração para todos nós, é um exemplo para todos nós. Deus te abençoe e te traga muitas felicidades ainda, viu? Tchau, te amo. Ei, vozão, tô passando aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus continue te prosperando, te fortalecendo e te dando cada dia mais saúde. E eu quero te dizer que eu te amo muito, tô com saudade de você e eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou o seu neto predileto, tá bom? Um beijo, te amo. Oi, vozinho do meu coração, mais lindo do mundo. A gente te ama muito, estamos aqui para te desejar um feliz aniversário, muitos e muitos e muitos anos de vida. A gente também tá assim, muito grato a Deus por todas as bênçãos recebidas, pelos milagres alcançados. O Senhor é bênção na nossa vida, sempre foi um exemplo para mim, para toda a nossa família. E eu sou assim, imensamente grata a Deus, porque o Senhor existe, porque o Senhor está fazendo mais um ano de vida e o Senhor é abençoado demais e abençoador. Então fica com os nossos parabéns, junto com a igreja, com a família. A gente está muito feliz por essa data. Te amo muito! Parabéns, vô, tchau. Parabéns, vô, te amo muito. Eu tô com saudade de você, vô. Vem aqui, parabéns.
Ei, vô Williams, tudo bem? Deus abençoe sua vida, continue te dando força, continue te dando saúde. Estamos aqui parabenizando por mais um ano de bênção que o Senhor tem dado para você. Tá bom, vô? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Te amo! Oi, vô. Feliz aniversário. Eu te amo e eu tô com saudades. Oi, vô. Feliz aniversário. Queria dizer que eu sinto muito orgulho de você. Eu me sinto muito honrada de ser a sua neta. Você é um exemplo para nossa família. Você é um exemplo de fé. E eu te amo muito, muito, muito. Desejo toda a felicidade do mundo para você. Que Deus te abençoe muito. Derrame muitas bênçãos sobre a sua vida. E daqui 4 meses a sua bisneta mais linda do mundo está chegando. E doida para te conhecer. Te amo muito. Feliz aniversário. Um beijo. Feliz aniversário! Tô com muita saudade, muito, muito você. Também. Feliz aniversário, vô. A gente ama muito, sente muita saudade. Que Deus continue cuidando da sua vida, te dando saúde. Nós amamos muito o Senhor. Ei, Pastor Williams, feliz aniversário. Deus continue abençoando a sua vida, te dando saúde, que o Senhor continue sendo esse exemplo que é para nós, para nossa família. Deus continue te abençoando e te sustentando poderosamente, viu? Amamos muito você. Oi, vô, feliz aniversário. Queria muito estar aí para te dar um beijo, um abraço muito grande, mas não é possível, então só queria falar que eu te amo muito. E tô morrendo de saudade. E feliz aniversário, querido. Querido vô William, eu tenho uma mensagem para o Senhor, que fica em Provérbios 9:11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. O Senhor tem sido bênção em nossas vidas, bênção em nossa família. Para mim, um exemplo de vida, um exemplo para todos que o conhecem. Eu vim desejar para o Senhor um feliz aniversário. Amo muito o Senhor, que Deus o abençoe. Pai, ainda bem que seu coração é forte, né, pai? Porque... o cardiologista está aqui. Não tem problema. O cardiologista está presente. Então está tudo sob controle, né? Todos os netos, né? Conseguimos todos, aí eram todos os netos. Meus filhos estavam ali, os filhos do Paulo e os filhos do Billy, né? Trazendo essa homenagem ao Senhor. E não precisa dizer, né? E todos aqui já ouvimos tanto que o Senhor é o nosso exemplo, né? É o meu exemplo, além de professor, né? Além de pai, o Senhor tem sido realmente bênção, né? Como o pastor aqui falou, o tema é missões, e o Senhor foi o nosso maior professor, né? O Paulo e o Billy já estão lá na glória, aprenderam muito também, e nós estamos aqui para honrar a sua vida, e eu acho que temos que fazer isso em vida, né? E agradecendo e louvando a Deus, ao Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossa família. Esses 86 anos foram muitas experiências. Eu acredito que muitos aqui poderiam, né, subir aqui e falar muitas coisas. Né, amigos que vieram de longe, o pastor Regis, né, veio lá de aqui da Uanda, né, poderiam contar, e são tantas igrejas, tantos irmãos espalhados por o Brasil afora e de outros locais também. Até tem uma experiência, eu acho que o senhor não sabe disso. Logo que eu cheguei na África do Sul, nós pegamos ali uma igreja que tinha acabado de sofrer uma divisão. E eu cheguei para trabalho com refugiados e apoiando essa igreja. Só que eles estavam com o coração muito machucado por causa da divisão. E eu me propus ir lá conversar com o pastor dessa outra igreja que dividiu a igreja, que estava lá no outro grupo. Eu orando, Senhor, me dê graça, me dê graça. O pessoal da igreja que eu estava não queria nem conversa com eles. E eles lá também não queriam conversa. Eu falei, mas eu preciso chegar e conversar para dizer que eu não vim aqui fazer competição, de maneira nenhuma. Estamos aqui por causa do reino de Deus. E orei muito. Quando marquei o encontro com o pastor, quando entrei na casa do pastor, o pastor olhou para mim, ficou olhando para mim, assim, eu meio assustado com aquele olhar dele profundo. Ele falou, você é parente dos Balanilks? Você conhece Williams Balanilk? Isso lá na África do Sul, né?
Falei, é meu pai. Nossa, ele abriu aquele sorriso, veio abraçar, foi companheiro do pai de seminário, aplicou injeção na minha mãe, né? E ali quebrou, e resumindo essa história, as igrejas se uniram de novo, né? Então a gente vê assim, que a instrumentalidade, né, não para aqui, vai além das fronteiras, e poderíamos contar outras histórias. Mas o ano de 2023 para a nossa família foi muito difícil, né? Os irmãos que acompanharam toda a jornada, não foi um ano fácil. Em abril do ano passado, eu creio que foi acho que um dos períodos que eu mais passei com o pai depois que eu fui para a África, né? Foram 20 anos fora, então foi o período que mais passamos juntos, e foi ali junto com Paulo, né? Ali em Cabo Frio, né? Um tempo difícil, foram quase 40 dias que nós ficamos juntos ali com Paulo, mas todos os dias tínhamos nosso culto ali junto. Tinha dias que o Paulo não podia vir para a sala, né, para ter o culto com a gente, mas ali nós tínhamos o culto. Aí reuníamos os outros familiares e sobrinhos e netos através da internet, fazíamos um culto em família. Então esses são dos legados, né, do meu pai, da mãe, né? Na nossa casa nunca faltou um dia que não tivesse o culto doméstico, viu, pastor Manuel? Sempre. Então nós vemos que essas marcas foram profundas em nossas vidas, foram marcas que nós levamos e temos levado conosco, e nós estamos hoje aqui para lembrar que toda a glória, toda a honra pertence ao nosso Deus, agradecendo a vida do pai, agradecendo tudo que Deus fez e tem feito na vida do pai, a cura agora em relação ao câncer, tudo para o Senhor. Eu quero ler o Salmo de 33, versículos 13 e 15, Salmo 33, versículos 13 a 15, e deixa a sua Bíblia aberta depois, o texto até está ali projetado, então vamos lendo. Salmo 33, 13 a 15. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença nesse local. Te louvamos, ó Pai, por esse dia tão especial que o Senhor está nos concedendo, ó Pai, o privilégio que temos de estarmos aqui como família do Senhor, como família terrena, o privilégio que temos, ó Pai, de poder ouvir ao meu pai, pastor Williams, e podermos prestar essa homenagem, primeiro ao Senhor, como ações de graças, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, agradecendo pela vida do pai, pelo que ele representa para as nossas vidas, e tantas outras pessoas que cruzaram o seu caminho, e que o Senhor usou como instrumento na vida deles, Senhor. Por isso pedimos agora, ó Pai, nessas breves palavras que teremos, que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Meus irmãos, o salmista nesse capítulo 33, ele descreve de uma forma tão linda, de uma forma tão maravilhosa e poética, toda a glória de Deus, né? De tudo, aquele Deus que tudo governa, aquele Deus que tem a história do mundo, as nossas histórias, a história de cada um que está aqui nessa manhã, que tem a nossa história em suas mãos, e é maravilhoso vermos isto. E nesse salmo nós podemos entender mais de Deus e dos seus atributos, o Deus maravilhoso que nós servimos, e que tudo acontece para a sua glória, todas as coisas. E às vezes é difícil falar isso, irmãos. Eu sei que muitos aqui já passaram por momentos difíceis. Como é difícil falar que determinadas situações é para a glória de Deus. Mas o fato de estarmos aqui celebrando 86 anos do Pai, com saúde, como ele testemunhou, né, já é um fato suficiente para glorificarmos ao nosso Pai, ao nosso Deus que tudo governa. E este salmo, nos seus 3 primeiros versículos ali, ele traz um forte apelo à adoração. Ali nos 3 primeiros versículos, o salmista começa dizendo: ó, exultai, ó justos, depois louvai-o, celebrai-o, cantai, cânticos de saltério, entoai novo cântico. E ali o salmista começa louvando a Deus por tudo que Deus representa em nossas vidas.
E nós estamos aqui nessa manhã justamente celebrando esse Deus, agradecendo esse Deus, por tudo que Ele representa. E sempre que converso com o pai por telefone, ele sempre fala da alegria, né, de chegar nessa idade com saúde, como ele testemunhou. Chegar nessa idade com disposição. E pensando na história de vida, no exemplo do meu pai, e como Deus tem abençoado durante todos esses anos, eu quero compartilhar rapidamente algumas razões pelas quais o salmista nos diz que devemos glorificar a Deus, em todos os momentos, em todas as situações, glorificar a soberania do Senhor. E o salmista aqui ele começa e nos leva a glorificar a Deus, porque todo o seu proceder, o proceder do nosso Deus é fiel. E nós vemos essa fidelidade em nossas vidas. Tudo que Deus faz é perfeito, e isso é expresso na sua palavra. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanece fiel. E é isso que nós temos experimentado na nossa família. Eu creio que muitos têm experimentado essa realidade. O seu trato, a maneira como Ele nos trata, Ele é fiel. Não importa se as pessoas são justas ou ímpias, Ele permanece justo, Ele permanece imparcial em todas as circunstâncias. O salmista aqui nos diz o porquê. Ele diz: a terra está cheia da bondade do Senhor, a terra está cheia do amor do nosso Deus. Meus irmãos, eu tenho visto essa bondade e fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Momentos felizes, momentos tristes, momentos de choro, momentos até de angústia, momentos onde nós olhamos e assim, vemos claramente a mão do Senhor nos livramentos. E nesse tempo de missões, no campo missionário, eu sempre digo que o campo foi uma escola para mim. O missionário, quando vai na primeira vez, ele pensa que vai resolver o problema de muita gente. E quando chegamos lá, nós vemos como nós somos pequenos e como precisamos aprender tanto. E um desses professores que eu tive no campo missionário se chamava Samuel, pequeno Samuel. O pai conheceu ele lá na África do Sul. Com 11 anos, ele correndo ali na igreja, eu vi que um bracinho dele estava meio esquisito, e eu falei para o pai dele, um português. Ele falou: não, acho que não é nada. Passando uns tempos, levaram para o médico, ele estava com uma doença degenerativa dos nervos, onde vai perdendo os movimentos dos músculos, os nervos, é terrível. E o Samuel chegou a um ponto que amarrava as baquetas da bateria na mãozinha dele, ele ia lá tocar a bateria, que ele não tinha mais movimento da mão, e foi perdendo. Resumindo a história bem rapidamente, chegou ao ponto que ele estava respirando por aparelhos, nem máquinas, que ele não tinha força mais para respirar. Foi até perto dessa ocasião que o pai teve lá na África do Sul. Toda vez que chegava alguém lá para consolar o Samuel, saía consolado pelo Samuel. Quando a gente conversava com ele, orava, o Samuel sempre tinha essa palavra no final: Deus é bom o tempo todo. No nosso olhar humano, muitos questionariam. Ele no hospital, já internado, fazia uma escala da família, os tios iam lá, não eram crentes, e o Samuel virava para o tio e falava: tio, minha Bíblia está ali do lado, por favor, leia a Bíblia para mim. Os tios não eram evangélicos, não gostavam de evangélicos, nunca tive a oportunidade de entrar na casa de um deles, porque eles não deixavam, portugueses, e o tio lia para o Samuel, lia a palavra para o Samuel. Um dos tios dele se converteu com testemunho do Samuel no leito de morte. Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo, e não é por merecimento nosso, mas diz a palavra que é pelo seu amor, pela sua graça, e por isso somente a Ele deve ser dado toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque Ele foi fiel ontem, é fiel hoje, diz a sua palavra que será fiel eternamente.
Mas o salmista aqui nos leva a glorificar a Deus também por uma outra razão. Uma outra razão que devemos dar glórias e ações de graças ao Senhor. Porque Deus tem todo o poder. Olha o versículo 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse é o nosso Deus poderoso, Deus que nós servimos, um Deus que não desistimos diante das dificuldades, e é pelo poder de Deus que existimos e podemos ver tudo que existe como manifestação da sua glória. Lá em Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, nós já ouvimos nessa manhã a testemunha do câncer, do que Deus tem feito na vida do pai, e como Deus é gracioso. Mas aí muitas vezes pode vir uma pergunta aos nossos corações: mas por que Deus não curou Samuel, esse jovenzinho? Por que Deus não curou o meu irmão, pastor Paulo? Por que Deus não curou fulano ou outra pessoa? Aí alguém pode perguntar, diante de um texto como esse: onde está o poder do nosso Deus? Aí veio o apóstolo Paulo respondendo lá em Romanos 8,18, onde o apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos, na nossa pequena visão, quantas vezes nós limitamos o poder de Deus naquilo que achamos que é melhor para nós, e muitas vezes nas situações nós nos tornamos tão egoístas, pensando só em nós. Mas o nosso Deus, poderoso em glória, Ele libertou o pequeno Samuel, Ele libertou o Paulo, Ele libertou o Billy, libertou a nossa mãe, libertou, o pastor Mauro, libertou o tio Davi, tio Ani, tia Geni, libertou a tantos, a Mara, libertou a tantos que nós amávamos tanto aqui nessa terra. Mas aí nós esquecemos o outro lado, que essa terra é passageira. O pai tem a graça e a bênção de Deus de viver 86 anos. Mas o que é 100 anos diante da eternidade que nós viveremos na presença do Pai? Não é nada. É esse poder que Deus revela à sua igreja. A cura de um ente querido, de um familiar, é apenas uma pequena porção, porque se o Pai está aqui é para a glória de Deus. Se nós estamos aqui é porque nós temos uma tarefa para ser cumprida, diante da presença, da glória, do poder e da fidelidade do nosso Deus. E aí o salmista encerra essa parte aqui conosco dizendo, nos versículos 13 a 15, nos leva a glorificar a Deus, porque Deus, Ele nos vê, e é maravilhoso. Diz lá no 13, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Meus irmãos, não podemos esquecer nunca da soberania de Deus. Esse Deus que é fiel, é poderoso, olha para nós, Ele vê a todos que habitam nesta terra, independente de onde estão, o local onde estão, Ele vê a todos, independente da posição social, da raça. A sua visão é ampla e nada foge ao seu olhar penetrante, ao seu olhar onisciente, que tudo conhece. Ele vê a todos. Ele vê o nosso interior, os motivos do nosso coração.
Como diz o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Como é bom saber ao Deus que nós servimos, conhecer o Deus que nós servimos. Muitos conhecem, por exemplo, o Salmo 23, mas nunca tiveram oportunidade de conhecer o Senhor do Salmo 23. Muitos estão na nossa igreja visitas, estão na igreja há anos, e ainda não tiveram uma experiência íntima com Deus, ainda não experimentaram esse poder, não experimentaram essa fidelidade de Deus. E hoje você que está aqui, você tem o privilégio de ver o testemunho vivo do que Deus faz, do que Deus operou, do que Deus tem feito na vida desse homem que eu admiro muito, e tenho o privilégio de chamar como pai. Eu tenho certeza que nós poderíamos falar muita coisa, até o pai, né? Ele deu uma introdução, os momentos de aflição, de dor, presentes, Deus presente, o cuidado de Deus, livramento. E um dos momentos mais marcantes que eu passei, assim, em relação ao que Deus fez e ao que Deus operou, foi lá em 1987, no Despertai-vos, na primeira igreja batista de Dourados. Era um movimento que meu irmão Paulo, ele tinha todos os anos, e o pai sempre ali como preletor, e tantos outros pastores. Naquele congresso que tinha quase 1000 jovens ali, no domingo de manhã, terminava domingo à noite, meu pai estava pregando. Ouvi meu pai pregar tantas vezes. Naquela ocasião eu tinha 17 anos, e o pai pregando naquela manhã, eu lá no último banco, e ele pregando sobre o chamado. E naquele congresso, Deus usou meu pai para o meu chamado. Não só exemplo dele, mas aquele dia parecia que a mensagem era para mim. Quando ele fez o apelo, eu saí do último banco correndo e fui o primeiro a chegar na frente. Depois vieram muitos jovens. E Deus usou a instrumentalidade do meu pai para o meu chamado missionário, chamado pastoral e chamado missionário. E foi marcante aquele momento. E foi um momento, um dos mais especiais da minha vida. E num momento difícil, onde senti o cuidado de Deus, só falando sobre, fechando aqui já, irmãos, estou fechando. Esse cuidado de Deus foi quando eu estava a 1.500 quilômetros da minha casa, ali na África do Sul, eu estava na fronteira com Botsuana, 2012. Eu estava com uma equipe de Dourados aqui, 11 irmãos de Dourados. E nós chegamos, nós fomos ali para para 10 dias um trabalho em uma comunidade bem isolada, sinal de celular, a gente tinha que subir no morro para ter sinal. E ali chegamos no primeiro dia, dormimos. Na madrugada do segundo dia, que seria o primeiro dia ali de trabalho, eu recebo um telefonema do meu coordenador da Junta de Missões Mundiais. Kleber, sua família conseguiu falar com você? Eu falei, não conseguiu. Não recebi nenhuma mensagem. Ele falou, então tem que te dar uma mensagem difícil. Sua mãe faleceu. Eu estava a 1.500 quilômetros da minha casa, ali na África do Sul, para qualquer possibilidade de pegar um voo que também talvez não conseguiria. E chorei muito, hein? Pastor Manuel, né? Missionário chora. Não sei se pastor aqui chora, mas missionário chora. Choramos ali, esperamos o pessoal acordar, tínhamos nosso momento devocional com toda a equipe, e ali colocamos, estava o pastor Samuel, que era o pastor da primeira de Dourados, estava ali com a gente, e ele falou, Kleber, vamos arrumar tudo e ir embora. Eu falei, não, para, você não conheceu minha mãe, se ela pudesse falar alguma coisa, ela ia dizer, fica aí e faça o trabalho de Deus, eu estou bem. E ali reunimos e ficamos lá, falamos, não vou chegar a tempo, minha mãe já está na glória. E meus irmãos, e aí eu falo desse cuidado de Deus, como Deus prepara, Deus nos vê, Ele sabe exatamente de todas as coisas, Ele sabia daquele dia, e Ele preparou uma família aqui de Dourados, para estar lá na África comigo, né? Pessoas da minha infância estavam ali, a filha do Zezém, talvez alguém aqui, a Hilde, né? A filha do Zezém estava lá conosco, e outros amigos de infância minha estavam lá, e o pastor Samuel estava ali conosco. Deus prepara aquela família para nos acolher,
E aquela viagem missionária, irmãos, foi uma das, assim, que Deus operou de uma maneira tremenda. Um dos maiores resultados foi aquela viagem que eu conto na minha história de campo, foi aquela viagem. Tivemos de tudo, endemoniados, foi uma luta, mas que bênção, e como eu senti o cuidado de Deus. Eu pude vir aqui no Brasil só quase um ano depois, e encontrar a família, mas esse é o nosso Deus. Os nossos olhos não podem estar aqui, tem que estar lá. E o salmista, ele nos chama para isso, dizendo, concluindo aquele capítulo, ele finaliza dizendo que Deus deve ser a nossa esperança, versículo 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A nossa caminhada nesse mundo só fará sentido quando entendermos que a fonte da nossa alegria está no Senhor Jesus, que a fonte da nossa esperança está no Senhor Jesus, e é isso que faz toda a diferença. Eu gostaria de chamar o pai aqui à frente, pastor Manuel, também aqui à frente, Narcisa também, por favor, Narcisa, venha também. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está na igreja, não está no pastor, nossa esperança não está em nossas forças, nossa esperança é unicamente nele, por ele e para ele, que nós temos que viver, e toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. E eu agradeço ao Deus, ao nosso Deus, profundamente pela sua fidelidade, pelo seu cuidado. Agradeço a Deus porque Ele tem olhado por nós a cada dia. E nesse momento nós vamos estar agradecendo mais uma vez, né, pela vida do pai, né, pela vida da Narcisa, né, pelos familiares e pela vida de cada um que está aqui. E vou deixar essa parte com o pastor Manuel, para ele estar nos conduzindo nesse momento. Estou quase respondendo a tua pergunta se pastor chora na prática aqui. Estou tentando conter as emoções. Queridos irmãos, eu queria chamar todos os pastores aqui presentes, por gentileza, os pastores que estão aqui, venham aqui à frente, nós vamos orar. Quero compartilhar com você também a honra de orar por este santo homem de Deus. Os pastores aqui presentes, é uma honra tê-los aqui cultuando ao Senhor nesta manhã. Você falou e eu estou sem óculos, mas é uma alegria receber aqui irmã Hilde, irmã Helenda, irmã Hilde, né? Pastor Jonas, né? Fica tranquilo aí, viu? É o meu óculos, esse aqui, é esse daqui, né? Isso, está ali a irmã Hilde, irmã Helena. Oi, pastor Jonas, fica tranquilo aí, viu? Meu parceirão do coração, uma alegria ter vocês aqui, todos que nos visitam, que o Espírito Santo de Deus continue falando através da vida deste homem, um testemunho. Irmãos, ultimamente eu tenho pregado na igreja e uma frase tem ecoado: um dia estarão contando a nossa história. Um dia estarão contando a nossa igreja, a nossa história, seja na igreja, na família, e a questão é, como a nossa história será contada? Será que a nossa história será contada como a deste homem? E graças a Deus que ela está sendo contada em vida, porque geralmente, né, se conta a história depois de partir, e aos 86 anos, nós temos o privilégio de ver, tocar, perceber, ouvir um santo homem de Deus, como é o caso do pastor Williams. Eu disse ontem, repito hoje, ele é uma inspiração para mim, uma inspiração para o ministério. Se o é para os filhos, imagine para mim. E eu quero, não vou pedir desculpas em momento algum, mas quero agradecer a compreensão dos irmãos pela extensão do culto de hoje pela manhã. Se coloque em pé, por gentileza, se coloque em pé. Não vou pedir o pastor Williams para se ajoelhar, mas gostaria que nós fizéssemos um círculo em redor do pastor Williams e da Narcisa, e nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um ano de vida, por mais uma manifestação clara da graça de Deus
na vida deste santo homem de Deus. Para quem não sabe, há poucos meses, pastor Williams enterrou um filho. Já enterrou um filho, não é a ordem natural, mas continua adorando ao Senhor, tributando a Ele honra e glória, e sabendo que Deus controla todas as coisas, como testemunhou seu outro filho, pastor Kleber, nesta manhã. Estenda as mãos em direção ao pastor Williams e vamos orar ao Senhor dizendo: Santo Deus e eterno Pai, nós tributamos primeiramente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Tu és Deus, Tu estás assentado no Teu trono, Tu reinas sobre tudo e sobre todos, a Tua palavra gera vida, em Cristo Jesus todas as coisas foram criadas, sustentadas, mantidas e subsistem por Ele. Mas nesta manhã, ó Deus, nós queremos Te agradecer também por mais um ano de vida, pela história deste santo homem de Deus, pelo ministério que o Senhor deu ao Teu Filho. Pai, louvado seja o Teu santo nome pela vida, ministério e família de pastor Williams. Ó Deus, nós queremos nesta manhã render graças ao Senhor por termos a alegria, o privilégio de caminharmos com este santo homem de Deus. Muito obrigado pela vida de irmã Narcisa, sua companheira. Muito obrigado, ó Deus, pela história, ó Deus, dos dois, já construídas em apenas 9 anos. Nós Te bendizemos e Te louvamos. Pai, neste momento, como ministro do Evangelho, chamado pelo Senhor desde a eternidade para este tempo, neste lugar, eu abençoo o pastor Williams e a sua casa, e a todos aqueles que invocam o santo nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma salva de palmas para Jesus. Você vai poder dar um abraço agora no pastor Williams, lembrando que nós temos ali o Bazar de Missões Mundiais. Deus te abençoe, um ótimo almoço, e logo mais à noite nós estaremos aqui para cultuarmos ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Beijo no coração.